paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda mesmo. Muito bem, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à aula 4, classe de adolescentes. Deus abençoe. Estamos alegres, felizes, comemorando 10K aqui no YouTube, graças a Deus. Continue assistindo, compartilhando. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, que é muito importante. Deixe o seu comentário aí, que é muito importante também, tá bom? Temos aqui todas estas aulas e todo um material disponível aí para jovens e adolescentes, para esse ministério, tá bom? Nós estamos também no mês de lançamento do nosso primeiro livro, 10 apps para conexões abençoadas, tá bom? Deus vem antes de tudo, aprenda a orar, não brinque com os desejos, proteja o seu coração, observe as conexões, a aliança, prepare-se para a independência, solteirice não é uma doença, aprenda a honrar pai e mãe, seja um exemplo a ser seguido, tá bom? Nossas plataformas, nossas redes sociais estão todas aí na descrição dos vídeos. Pelo WhatsApp você pode pedir o seu livro também para você, para os alunos aí da sua classe, da sua igreja. Nós enviamos agora para Rondônia, para o Acre, para São Paulo. Segunda que vem agora tem mais uma remessa saindo aqui. É bênção para a sua vida esse livro, porque é palavra de Deus, tá certo? Meus irmãos, vamos então aqui à lição 4, na classe de adolescentes. Paulo, um agente histórico da igreja. Quero lembrar aqui duas coisas muito simples aqui aos professores. Primeiro, as aulas aqui do YouTube devem servir como uma plataforma para você, como um suporte, como mais uma ferramenta para que você desenvolva a sua aula, tá bom? Para que você desenvolva a sua aula. Primeira coisa, você precisa desenvolver sua aula. Você não pode copiar a minha aula ou de outros canais e ir lá na sala e só reproduzir, não. Você precisa, até a minha aula tem 20, 25 minutos. A ideia é lhe dar ferramentas para você produzir a sua aula. Outra coisa, lições em PDF de juvenis e de adolescentes não tem na CPAD. Não tem. Só tem de adultos e de jovens. Então, tá muito difícil encontrar, não está? Só que não tá não. Sabe por quê? Porque estas revistas são currículo rotativo. Se você colocar lá, revista de adolescentes, terceiro trimestre de 2018, você não vai achar. Então coloca o título, História da Igreja para Adolescentes. Ou coloca o título da lição, Paulo, um agente histórico da igreja. Você vai achar muito material, dinâmicas, em PDF, vai achar um monte de coisa. Entendeu? E olha aí que às vezes na sua igreja, lembra disso, são rotativas. Então não jogue as revistas no final do trimestre fora. Se possível, faça uma coleta com os alunos. Por quê? Porque daqui 2 anos, a classe de adolescente vai usar essa revista, a classe de juvenis vai usar essa revista. Tá bom? Vamos lá. Paulo, um agente histórico da igreja. O texto bíblico está em Filipenses 3, de 5 a 11. Os objetivos da lição de hoje é ensinar sobre a vida do apóstolo Paulo, enfatizar
a mudança do caráter de Paulo e incentivar os alunos a seguirem o exemplo de vida do apóstolo Paulo. Aqui tem algumas informações na lição que são muito importantes. Eu vou pontuando aqui e faço os comentários. Paulo, judeu, nasceu provavelmente entre os anos 5 ou 10 na cidade de Tarso, na Cilícia, uma região que pertencia ao Império Romano e que hoje faz parte da Turquia. Ainda muito jovem, foi enviado a Jerusalém para estudar a lei de Moisés com Gamaliel, o melhor professor da época. Tá? Paulo, então, é contemporâneo de Jesus. Quando você estuda a história dos dois, você vai perceber que tudo aquilo que Paulo ele fez antes de ter o conhecimento de Cristo estava ligado a tudo o que ele conhecia, ao zelo que ele tinha. Paulo, nome romano de Saulo, tá? Então, já vi muitas pregações falando dessa mudança de nome, né? Ele era conhecido como Saulo e agora ele é Paulo e tal. Mas tem muito mais a ver com a cultura do que com, né? Então, ele é Paulo, nome judeu. Saulo, nome romano. Porque ele era tanto judeu quanto romano. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia. Tarso não era um lugar insignificante. Ao contrário, era um centro de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus, Romanos 11:1, Filipenses 3:5, Atos 23:6. Embora não saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém, sob o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel, neto de Hilel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava aramaico, era herdeiro de tradição do farisaísmo, estrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. Ele fala isso em Gálatas 1:14. Ele excedia em zelo a todos os de sua época, de sua idade. Considerando todos esses aspectos, pode-se afirmar que sua família possuía alguns recursos e desfrutava de posição proeminente na sociedade. Paulo também possuía cidadania romana. Ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento, Atos 22:28. E num determinado momento, ele então pede, ele faz uso da sua cidadania romana para não ser julgado à revelia, tá certo? Isso fazia parte de quem tinha cidadania romana. A cidadania romana concedia alguns privilégios, entre eles a garantia do julgamento perante César, e Paulo faz uso dessa garantia nos casos de acusação, imunidade legal dos açoites antes da condenação, e não poderia ser submetido à crucificação, a pior forma de pena de morte da época. Então, Paulo, ele faz uso disso. E o cidadão romano, ele tinha esses direitos legais, ser julgado pelo imperador, não ser linchado, não ser açoitado, e não ser crucificado. O romano era o império que dominava na época, se julgavam os melhores e os maiores. Então, havia aí esses privilégios. Para você ter uma ideia, um cidadão romano nem falava a palavra crucificação, cruz, jamais poderia ser atribuído a um romano, tamanho era o horror disso para eles e para todo mundo. Bom, o livro de Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do Concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Isso aqui não foi apenas para Estevão, não foi para muitos outros. O próprio Paulo afirma que expirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Isso aqui é como uma besta feroz sobre um animal, uma pessoa indefesa. Além de flagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem quanto mulher. Paulo perseguia e assolava a igreja de Deus,
fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei, tá? Então, num primeiro momento, parece que Paulo está enfim, parece algo muito ruim o que Paulo está fazendo, e o era, mas na visão dele e dentro do que ele tinha sido ensinado, ele estava fazendo o correto, ele estava fazendo o que tinha que ser feito. Paulo, o cristão. Ao chegar a Damasco, Paulo não prendeu os cristãos, mas para a surpresa de todos, começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. A sinagoga era e ainda é o local onde os judeus reuniam-se para orar e adorar a Deus. Ninguém entendeu nada, não é? Como é que pode esse homem ser... O próprio Ananias ficou com medo dele. Deus teve que falar para ele ficar tranquilo, porque esse é para mim um vaso escolhido. Então, num primeiro momento, Paulo perseguia a igreja, mas aqui ele se torna perseguido. Os judeus vão perseguir Paulo, até pela influência que ele tinha, né? Os judeus então passam a persegui-lo. Ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso. Um momento em que o inimigo declarado de Cristo transformou-se em apóstolo seu. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não entenderam nada. Paulo viu Cristo ressurreto e ouviu as suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo que a base de sua afirmação sobre a legalidade do seu apostolado está fundamentado nessa experiência. Essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente, como é possível notar. Respondeu ao chamado de Cristo. O primeiro aspecto da mudança na vida do apóstolo Paulo pode ser percebido quando imediatamente ele responde à voz de Cristo: Senhor, caído ao chão, que queres que eu faça? Essa pergunta marcou o início do seu novo relacionamento com Cristo. De perseguidor a pregador do Evangelho. A mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco. Então talvez seja por isso que Paulo é tão radical quando ele fala em relação ao pecado. Ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O zelo que Paulo empregava para perseguir a Cristo e os cristãos, ele o emprega para seguir a Cristo e ensinar os cristãos. Então houve uma mudança de vida total. Antes da conversão, Paulo de Tarso não aceitava a divindade de Jesus. Ele até acreditava que ao perseguir seus seguidores como um animal selvagem, tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus. É certo dizer que ele via Jesus como um impostor. Após sua conversão, sua pregação não era outra, senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Aquilo que ele mais negava, agora é o que ele mais pregava. O Paulo duro, rigoroso, ameaçador e violento de outrora, depois de convertido, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. Essas características ficam evidentes em suas obras. Olha o que ele diz aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 2. Olha só, a cruz era uma vergonha e um escândalo. A cruz era algo abominável para Paulo como cidadão romano. E até como para Paulo também como judeu. Imagina isso. Os judeus tiveram e têm dificuldades. Porque como entender que o Messias foi à cruz? Mas Paulo vai dizer: eu, irmãos, 1 Coríntios 2, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Isso aqui eram habilidades que Paulo tinha. Ele era um estudioso, mas ele diz: eu não usei esses atributos quando eu fui conversar com vocês, porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Aleluia. Paulo, o missionário. Em Antioquia, o Espírito Santo envia Paulo e Barnabé para o campo missionário. Estou tentando falar devagar, mas não dá. Vou tentar. A Bíblia nos mostra que o apóstolo realizou 3 viagens missionárias, onde muitas igrejas foram abertas e o evangelho começou a ser pregado
para pessoas que não eram judias. O trabalho evangelístico do apóstolo Paulo abrangeu um período de cerca de 10 anos. Esse trabalho aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano, onde poderíamos dizer assim 4 capitais, não é, cidades muito importantes, grandes metrópoles: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Paulo concentrava-se nas cidades-chaves. Eu gosto da história da igreja para entender todos esses pormenores. Eu sou curioso, eu quero saber por quê. Então, olha só isso aqui que interessante. Ele se concentrava em todos os centros populacionais de sua época. Isso fazia parte do seu planejamento missionário. Isso é fantástico. Quer dizer, não é que Paulo saiu, eu vou fazer missões, onde você vai? Eu vou ali na esquina. Não. Havia um planejamento missionário. Quando alguns judeus e gentios aceitavam a mensagem do evangelho, logo esses convertidos tornavam-se um núcleo de uma nova comunidade local. Dessa forma, o apóstolo Paulo alcançou até mesmo as áreas rurais. A estratégia missionária usada pelo apóstolo Paulo pode ser resumida da seguinte forma. Então, havia uma estratégia, havia um planejamento. Esses grandes centros tinham muitas pessoas que vinham para o turismo comercial, realizar negócios nessas grandes cidades, vender tapetes, comercializar ouro, negociar ouro e por aí vai. Então, quando essas pessoas aceitavam a Cristo e voltavam para as suas cidades de origem, como cristãos, o que elas levavam? Elas levavam o evangelho, e muitas igrejas foram surgindo daí. Então vamos lá. Ele trabalhava nos grandes centros urbanos para que dali a mensagem se propagasse nas regiões circunvizinhas. Ele pregava nas sinagogas a fim de alcançar judeus e prosélitos gentios. Ele focava sua pregação na comprovação de que a nova dispensação é o cumprimento das profecias da antiga dispensação. Ele percebia as características culturais e as necessidades dos ouvintes. Lembra? Fiz-me de tolo para com os tolos, fiz-me de tudo para com todos, para que de alguma forma possa ganhar alguns. Assim ele aplicava tais particularidades em sua mensagem evangélica. Ele mantinha o contato com as comunidades cristãs estabelecidas. Esse contato se dava por meio da repetição de visitas e envio de cartas e mensageiros de sua confiança. Ele estava atento às desigualdades presentes na sociedade de sua época e promovia a unidade entre ricos e pobres, gentios e judeus. Além disso, ele solicitava que as igrejas mais prósperas ajudassem as igrejas mais pobres. As mais prósperas ajudassem as mais pobres. Aí você tem aqui a primeira viagem de missionária de Paulo, que está em Atos 13, tá bom? Aqui no material está bem explicadinho, bem detalhadinho. Baixa ele aí que você vai ver, é muito legal. O ponto de partida da primeira viagem foi Antioquia, um lugar que havia se tornado um tipo de centro do cristianismo entre os gentios. A viagem foi concentrada basicamente na ilha de Chipre e na parte sudeste da província romana da Galácia. Barnabé foi o líder até um determinado momento da viagem, depois Paulo, o pregador principal. Nesta viagem, João Marcos foi com eles, mas no meio da viagem ele os abandonou e voltou para Jerusalém, e aí a partir daí Paulo então assume a direção da missão. Tem a segunda viagem missionária de Paulo, que está em Atos 15. A ideia era visitar os irmãos por todas as cidades em que a palavra do Senhor já havia sido anunciada, mas Barnabé queria levar João Marcos, que tinha desistido da primeira viagem, então houve uma discussão entre eles. Paulo levou consigo a Silas, não é? E Barnabé foi com João Marcos para outro lugar. A data provável é entre os anos 50 e 54, e enfim, eles foram para Macedônia, Acaia, de lá eles estiveram nas cidades de Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Tá bom? A terceira viagem está em Atos 18, e esta terceira viagem ele passou provavelmente pelas províncias da Ásia, tá bom? Ele evangelizou. Tem um mapa, cartas escritas por Paulo, tem um mapa com todas essas viagens missionárias de Paulo que você vai poder levar e expor lá para os alunos também. Paulo, o escritor, além de viajar pregando o evangelho por onde passava, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo escreveu cartas às igrejas sempre que acontecia um problema. Foram 3 no total, e todas elas fazem parte do Novo Testamento, tá? Então,
de Romanos a Filemon, tudo é de autoria de Paulo. Você vai ver que tem cartas que ele escreve estando na cadeia. Eu diria que um cristão que nunca leu as cartas de Paulo é um cristão pobre. É como sentar na mesa, ter lasanha, ter churrasco e comer apenas um pouquinho de tomate e beber água. Pobre, tem que ler. Advertências sobre moral e conduta. Os que praticam fornicação, adultério e outros pecados graves não herdarão o reino de Deus. Os adoradores de Deus precisam estar unidos, independente de sua nacionalidade. Eles devem com alegria dar de si mesmos para ajudar seus irmãos em necessidade. Orar incessantemente. De fato, os adoradores são encorajados a derramar seu coração a Deus em oração. Para que sejam ouvidas por Deus, as orações devem ser feitas com fé. O que ajudará? Isso aqui são detalhes das cartas de Paulo. As famílias a prosperar. O marido deve amar a esposa como a seu próprio corpo. A esposa deve ter profundo respeito pelo marido. Os filhos devem obedecer aos pais, pois isso agrada a Deus. Os pais precisam orientar e treinar os filhos de modo amoroso, baseando-se nos princípios divinos. Aqui o propósito de Deus é esclarecido. Muitos aspectos da lei mosaica serviam para proteger e guiar os israelitas até a chegada de Cristo. Os cristãos, no entanto, não precisam observar essa lei para adorar a Deus. Ao escrever aos hebreus, cristãos de formação judaica, Paulo esclareceu muitas coisas sobre o significado da lei e como o propósito de Deus se cumpre em Cristo. Ele também mostra instruções sobre correta organização congregacional. Homens dispostos a cuidar dos deveres da congregação têm de ter elevados padrões morais e preencher qualificações espirituais. Os cristãos devem reunir-se regularmente com seus companheiros de adoração para encorajamento mútuo. As reuniões para adoração devem ser edificantes e instrutivas. Quando escreveu a segunda de suas duas cartas a Timóteo, o apóstolo Paulo estava de novo em Roma, preso e aguardando julgamento. Somente uns poucos corajosos arriscavam-se a visitá-lo. Paulo sabia que tinha pouco tempo. Tenho travado a luta excelente. Tenho corrido até o fim da carreira. Tenho observado a fé. Provavelmente Paulo sofreu martírio logo depois disso. Mas as cartas desse apóstolo orientam os cristãos verdadeiros até os dias de hoje. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon. Tá? Alguns atribuem também a epístola aos hebreus como sendo de Paulo, pela maneira como ela está escrita, mas não há um consenso em relação a isso. Muito bem, vamos à dinâmica da nossa aula. O objetivo é introduzir o estudo sobre o apóstolo Paulo. O nome da dinâmica é Conhecendo Paulo. Você vai precisar de papel ofício, palavras digitadas, um rolo de fita adesiva. O que você vai fazer antes da aula? Bom, você vai escrever nesse papel ofício, você vai pegar diversas folhas então de papel ofício e você vai escrever novamente, tá? Tá tudo aqui explicadinho. E aí você vai escrever lá, numa folha, vai escrever apóstolo, na outra, teólogo, na outra, missionário, na outra, escreveu 13 livros do Novo Testamento, na outra, fundou várias igrejas, na outra, poliglota, na outra, fazia tendas, judeu, cidadão romano, perseguidor antes da conversão, fariseu, passou a ser perseguido após a conversão. Durante a aula, você vai escrever no quadro. Ah, eu não tenho quadro. Pega uma cartolina grande e escreve. Quem sou eu? Bem grandão assim, ponto de interrogação, bem grandão. Quem sou eu? Aí você vai falar para o pessoal, olha, nós vamos estudar hoje sobre um personagem muito importante para a história da igreja. Nós conhecemos uma pessoa por suas características. As características do personagem sobre o qual nós vamos estudar hoje estão fixadas debaixo de cada cadeira. Que tal retirá-las e descobrir a quem se refere? Isso aqui é bom você fazer bem no início da aula, antes de abrir as revistas, porque infelizmente muitos não leem as revistas, então muitos não vão saber nem o título, lamentavelmente, da aula aí do domingo. Bom, aguarde e peçam para que cada aluno leia a característica, né? Então eles vão pegar embaixo da cadeira ali, você vai colocar embaixo da cadeira, tá? Cada folha dessa você coloca embaixo da cadeira dos alunos, por isso a fita adesiva. Aí você pede, tira aí, tá embaixo da sua cadeira. Ele vai tirar, vai olhar, perseguidor, poliglota, blá, blá. Pessoal, de quem são essas características? Essas características é do apóstolo Paulo. E é sobre o apóstolo Paulo que nós iremos estudar
hoje. Tá certo, meus irmãos? Essa foi a aula 4 para a classe de adolescentes. Um grande abraço, fique na paz, assista a conta, compartilhe, mande para todo mundo, inscreva-se no canal, rumo a 500 mil de views. Ajuda aí, meu irmão, e vamos em frente. Um grande abraço, fique na paz, valeu, até a próxima, Deus abençoe.